É importante pensar, sim, a educação em direitos humanos, sobretudo uma questão fundamental, que é pensar a transversalidade da educação em direitos humanos numa perspectiva mais ampla em todos os espaços em que ela se sinta necessária a ser exercida. Seja em qualquer espaço de sociabilidade, seja na família, seja no trabalho, seja no dia a dia, seja nos seus colegas, seja em qualquer outros espaços de sociabilidade, é importante pensar a educação em direitos humanos com uma perspectiva de transversalidade. E isso não é diferente quando a gente está pensando nas escolas, sobretudo as escolas públicas, porque nas escolas há uma necessidade da gente trabalhar e fortalecer cada vez mais o entendimento do conceito do que cada um entende e o que nós entendemos em conjunto, o que é uma comunidade escolar. E pensar a comunidade escolar e pensar a educação em direitos humanos nessa perspectiva é pensar no seu entorno também. É toda uma rede de relações, seja com os professores, seja com os alunos, os pais dos alunos, seja as instituições sociais que estão naquele entorno, seja as políticas públicas e os agentes públicos que estão envolvidos naquele território. Então, pensar uma escola fortalecida é pensar num direito mais integrado, que é uma outra perspectiva muito fundamental para pensar a educação em direitos humanos, que é pensar que todos os direitos eles não são separados, eles são interdependentes. Isso também é fundamental, que isso ocorra de forma consistente e sistemática no processo de educação em direitos humanos. Então, um processo das escolas é fundamental que todas as outras dimensões estejam envolvidas, seja as ações sociais que estão no território, que essas ações sociais façam uma discussão sobre direitos, sobre violações, e que isso possa fazer parte de um cabedal de reflexões de toda a população que faz parte dessa comunidade escolar. Então, pensar educação e direitos humanos na escola também tem a ver com todo o conteúdo curricular que está estabelecido. Então, pensar a história, pensar a geografia, pensar o português, pensar em todas as disciplinas e que ela possa dialogar e estar no seu inserido na sua proposta pedagógica a transversalidade da educação em direitos humanos. E que os atores envolvidos nessas comunidades, na comunidade escolar, tenha efetivamente um papel dentro desse espaço que a gente está chamando de comunidade escolar, da interatividade das ações diversas e dos papéis diversos e que essas pessoas fazem parte, seja professor, aluno, pais, instituições sociais, agentes públicos daquela localidade, que isso possa efetivamente reverberar para uma educação em que o papel cidadão da exigibilidade de direito é fundamental, e é também fundamental que a vivência dos direitos adquiridos através das lutas históricas, que cada localidade, cada periferia, cada escola, cada comunidade escolar se constituiu e construiu também na busca de determinadas conquistas, porque elas também não são poucas, nem as lutas e nem as conquistas, apesar que ainda temos muito que avançar para chegarmos num patamar razoavelmente aceitável para viver em sociedade com os direitos básicos garantidos. Então as lutas elas são permanentes, e hoje pensar a educação pública e pensar nas violações que existem ainda na acessibilidade, na qualidade do ensino, no respeito aos profissionais, na inserção da situação sociopolítica, econômica, cultural, ambiental da localidade e das pessoas que fazem parte dessa comunidade, ainda tem muitos direitos aí a serem garantidos. Então, a educação em direitos humanos, nas suas diversas vertentes, nos seus diversos recortes, nas suas diversas inserções, seja ela transversal ou com encontros temáticos diretos para falar de direitos humanos, isso é fundamental para que a gente possa efetivamente construir uma sociedade que respeite os direitos, uma sociedade que tenha as suas capilaridades, que consiga dialogar em espaços de construção de pautas dessas lutas, da exigibilidade desses direitos e, consequentemente, da garantia de direito dentro de um Estado que pretendemos que seja cada vez mais efetivamente um Estado de direito garantido. Então a gente tem uma caminhada bem longa ainda a realizar, mas temos também muitas conquistas e muitas histórias de lutas que também já
caminhamos, já tem uma estrada longa aí que deve ser reverberada, deve ser trabalhada e deve ser referência para que a gente continue essa caminhada junto com toda essa comunidade escolar. Eu acho que dessa forma a gente consegue ter uma educação mais inclusiva, uma educação cidadã, uma educação que respeite a dignidade humana, respeite as pessoas. Falando da sua experiência nos territórios, como que você avalia, se é que você tem como avaliar as pequenas mudanças que você vê, que surgem do território e acabam se refletindo na comunidade escolar? Você tem esse mapeamento, enfim, você consegue falar um pouco sobre isso? Alguma coisa que tenha surgido a partir de um trabalho feito no território e que, de alguma forma, ou algum exemplo que tenha feito alguma diferença em alguma escola? Entendo que para falar de educação e pensar novas formas, novos paradigmas, novas epistemologias, novos caminhos para pensar a educação, a gente ainda tem que caminhar muito, porque a gente tem uma educação pública com referenciais ainda muito retrógrado e ainda pouco, que se avançou ainda pouco em relação ao que se necessita ser avançado. Mas, e uma dessas questões, em relação a avançar sobre formas de educação, é pensar a inserção de que a educação ela se dá no âmbito para além da sala de aula e para além dos professores. Os saberes produzidos a partir de toda uma comunidade escolar ampla, ela deve ser absorvida num processo educacional constante e amplo em todos os espaços, seja na família, seja na comunidade no entorno, seja dentro da escola, mas não só atividade dentro das escolas, seja as instituições sociais e os seus trabalhos que são desenvolvidos no entorno de uma comunidade, de uma determinada escola, né? Vou dar aqui um exemplo pontual, que eu acho que é um exemplo bastante significativo, que a gente desenvolveu lá no Complexo do Alemão, a partir do Instituto Raiz em Movimento. É um trabalho muito específico, a gente faz um trabalho de pesquisa, de levantamento, e que a gente, conversando com alguns alunos de ensino médio, muitos deles repudiando as formas tradicionais e retrógradas de se dar aula, sobretudo aula de história. Então a gente tem um trabalho lá no Complexo do Alemão chamado Caminhando e Contando a História do Complexo do Alemão, que o nome é Cartografando o Complexo do Alemão. E no Cartografando o Complexo do Alemão, a gente convida professores da escola pública, alunos da escola pública, mas a gente não consegue ainda, por exemplo, fazer com que isso seja uma atividade articulada com a escola, por uma questão administrativa, por uma questão burocrática ainda muito rígida e muito refratária. Então a gente precisa também caminhar com essa administração pública sobre as escolas, que ela cria bastante barreira para que as coisas aconteçam. Cartografando o Complexo do Alemão, quando você caminha ao Complexo do Alemão, começa a contar a história daquela localidade que já tem mais de 70 anos e vai contando a história daquela localidade, do processo de ocupação, de como que isso tem uma relação com o processo de industrialização do país, de industrialização do Rio de Janeiro, qual é os contextos históricos do Brasil e do Rio de Janeiro que estava tendo em cada etapa daquele processo de criação, de formação do Complexo do Alemão, quando você vai pensar que o Complexo do Alemão tem esse nome por causa de um polonês que tinha cara de alemão e que veio a partir do corredor polonês, que é resultado do Tratado de Versalhes ao final da Primeira Guerra Mundial. Então você tem um contexto histórico mundial a partir da Primeira Guerra Mundial, que é o Tratado de Versalhes, que provoca lá na Polônia, do corredor polonês, uma situação caótica e que provoca muita migração. E um desses poloneses veio comprar terras no Complexo do Alemão em 1928. Então você vai construindo e costurando e pensar a história, seja ela do Rio de Janeiro, seja ela do Brasil, seja ela do mundo, mas a partir do seu território. E aí você tem um feedback desses alunos, um retorno fantástico de que adoraram aquela aula de história. Aonde está a questão? Qual é o direito que é violado da sua própria história? Então, pensar a educação em direitos humanos na escola é pensar também
que o conhecimento do seu território e a sua história de vida faz parte de um contexto maior e que isso precisa ser valorizado para que a gente possa se perceber como agente do processo histórico das nossas vidas. Então há um descolamento ainda muito forte em diversas formas educacionais e que isso é uma violação do seu direito de reconhecimento como sujeito do processo, né? Muito mais do que objeto. Então, colocar a uma comunidade escolar, seus saberes produzidos, muito mais do que objeto histórico, muito mais que seja reconhecido enquanto sujeito de produção de conhecimento e da sua própria história e respeito a isso, eu acho que isso também é garantir um determinado tipo de direitos humanos, que é o direito à vida, o direito à sua participação no processo histórico de luta de construção da sociedade. Então, é um exemplo bastante interessante para se trabalhar junto às escolas públicas que a gente tem feito.